com Rames Rodrigues confirmado, depois de 2 bons amistosos com a camisa da seleção, contra a Espanha e contra a Romênia, além de toda aquela pressão de não ter cobrado pênalti contra o Novo Horizontino. Ferreirinha perde a posição no time, o Wellington Rato volta de lesão, sai o Luciano, e no restante, muitos jogadores não participaram dessa mini pré-temporada que o time fez aqui no CT. Porque... Um bom time, hein, Leirão? Um bom time, se der liga mesmo, se o time tiver entrosado, vamos lembrar que... Vale lembrar, né, que o São Paulo ficou também esse período longo aí fazendo essa mini pré-temporada, então vamos saber como é que o São Paulo vai se comportar. Fala, torcedor tricolor, hoje tem São Paulo e Tajeres São Paulo pela Libertadores, a estreia do tricolor. Vamos ver aqui as últimas informações, provável escalação para esse jogo de logo mais. Vai começar a Libertadores para o São Paulo. Até agora, no momento, os times brasileiros não foram muito bem na Libertadores, empataram, o Botafogo perdeu e hoje o São Paulo vai fazer a sua estreia e a expectativa do torcedor é para que o time, quem sabe, né, faça uma grande partida aí para já estrear com o pé direito, quem sabe com uma boa vitória. Vamos ver aqui as últimas notícias, créditos do vídeo aqui na descrição, a ESPN Brasil, um trecho também do Jogo Aberto. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. São Paulo. Qual é o grupo mesmo do São Paulo? Agora eu já me perdi. O Edu vai saber, hein, Edu? Qual é a letra? Grupo B, tudo bem, Bruno, Mari, companheiros? Grupo B estreia hoje, 9 da noite, lá no Mário Kempes contra o Tajeres. Aliás, essa estreia, companheiros, tem aí um detalhe estatístico, um tabuzinho que o São Paulo tem contra essa equipe argentina, né? São 4 partidas na história, nenhum gol marcado pelo São Paulo e nenhuma vitória. 2 lá na Mercosul de 2001, 0-0 e 0-0, e 2 mais recentemente na pré-Libertadores de 19, com Jardine de técnico, derrota do São Paulo lá em Córdoba 2-0, empate no Morumbi, eliminação. Isso pesou muito para a continuidade do Jardine na ocasião. Foi a pior participação do São Paulo, acabou sendo a pior participação do São Paulo na história da Libertadores, nem chegando à fase de grupos. Além disso, do tabu, Tajeres é o segundo colocado de um dos grupos da Copa de La Liga, tem 22 pontos em 12 jogos, tem o segundo melhor ataque com 21 gols marcados, destaques do Girotti e também do Ramon Sos no ataque. Tem dúvidas do Benavides, o Gaston Benavides, lateral direito, e o Marcos Portilho, meio-campista, que saíram machucados na vitória contra o Vélez. Não perde desde 19 de fevereiro, quando perdeu para o Barroca Central por 2-0. De lá para cá, 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Não pense que o São Paulo vai ter facilidades hoje lá no Mário Kempes contra o Tajeres nessa estreia. O bom é que teve empate no primeiro jogo. Quem vencer a partida de hoje, já que Cobresal e Barcelona de Guayaquil empataram, quem vencer hoje fica na liderança do grupo. São Paulo chegou ontem no final da tarde a Córdoba, naquele voo fretado que o São Paulo faz agora com essa parceria que tem com uma empresa de aviação, com Rames Rodrigues confirmado, depois de 2 bons amistosos com a camisa da seleção, contra a Espanha e contra a Romênia, além de toda aquela pressão de não ter cobrado pênalti contra o Novo Horizontino e ter jogado só os minutos finais daquela partida. São 18 dias desde aquele jogo. Um único jogo treino, 10-0 no Atlético de Mogi, time da 5ª divisão de São Paulo. O Ferreirinha perde a posição no time, o Wellington Rato volta de lesão, sai o Luciano. E no restante, muitos jogadores não participaram dessa mini pré-temporada que o time fez aqui no CT, porque estavam servindo as suas seleções, outros machucados. Um deles é o Caleri, que viajou, mas fica no banco de reservas. O cisto de Baker ainda atrapalha aí, causa um desconforto na perna direita do atacante argentino. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda de contrato renovado, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, e uma formação diferente. Lucas pela direita, Rames centralizado, Wellington Rato pela esquerda, na frente o André Silva. É esse o provável São Paulo que hoje joga na busca desta vitória, desta quebra de tabu contra o Tajeres às 9 da noite. Bruno e Mari. Contra o Tajeres, jogando lá na Argentina, a gente tem a provável escalação do tricolor de Pedro Rocha, de Muricy Ramalho, de Pita. Da turma da Van. Rapaz, vamos mudar essa história hoje? Há condições para isso, né, Abel? A curiosidade é muito grande para saber como que vai ser esse retorno do São Paulo, né? São Paulo não deixou uma boa impressão no Campeonato Paulista, naquela reta final principalmente. Ganhou a Supercopa, mas o time, me parece que o torcedor espera que o time jogue melhor, passe mais segurança, mais consistência. O Rames Rodrigues seria uma grande novidade se ele jogar realmente em Córdoba hoje, né? Você falou que há uma grande curiosidade, como vai... Uma grande curiosidade, eu diria, todos os holofotes hoje para esse cara que apareceu de óculos ali, Rames Rodrigues. Todo mundo de olho e assim, na curiosidade mesmo, vai jogar? Vai repetir o que faz na Colômbia? Ou vai ser aquele Rames meio devagar?
É isso, né, Abel? Porque a gente pensa muito na parte técnica do Rames Rodrigues, como ele encontra passe, como ele encontra lançamentos. A gente vai ter de ver isso em relação à parte coletiva do time. Né? O Carpini vai fazer adaptação para encaixar o Rames Rodrigues no time. O time que sempre foi muito marcado por ser uma equipe muito operária, de muita contribuição sem a bola, de jogadores que se desdobram para preencher espaço. Vai ser possível ter esse time com o Rames Rodrigues em campo? Né? Em qual condição vai ser o Rames Rodrigues? Outros vão se adaptar para o Rames Rodrigues ficar em uma condição confortável? Você vê com otimismo ou você fica meio... Eu tenho muita dúvida, Abel. Tem dúvida, muita dúvida, porque a gente pensa muito na parte técnica dele, mas tem que pensar na parte coletiva dele para o time. Veremos. Houve aí um tempo para treinar, houve um tempo para colocá-lo no time, né? Como ele deve colocar, como o Carpini deve colocar hoje contra o Tadieres. Há muita dúvida que cerca o São Paulo, Abel. São Paulo chegou esse ano com alguns bons resultados, mas as atuações nem tão boas assim. São Paulo tem um elenco para pensar grande na Libertadores. Veremos hoje no primeiro passo contra o Tadieres em Córdoba às 21 horas. Você viu? Tem avião do Tricolor também. Tem também. Não é só do Verdão. Tem. Muita gente queria ir ali. Sobre esse caso, sobre o caso do Rames, analisando fora o olhar do torcedor, que sempre tem esperança, o cara é craque, qualidade que o Rames tem, mas o que o Rames fez no São Paulo, no recorte recente, que justificasse a titularidade? Em jogo. Vocês viram algo de... o Rames deu uma resposta. Momentos assim, entrou bem contra o Palmeiras, gol contra a Inter. Mas tem muito do que os outros não fizeram também, principalmente quando o São Paulo não tem o Lucas. Sim, mas do mérito do jogador, no São Paulo, teve pouco. O que mudou, fato novo Rames na seleção colombiana. Boa participação nos amistosos na data FIFA. E se isso é suficiente para mudar as convicções do treinador, o que o jogador faz fora do clube, na seleção... Peraí. Mas ele teve muitas oportunidades para mostrar o futebol Poucos dele minutos, no São Paulo. entrando 10 minutos, 5 minutos. Só vamos saber se ele jogar. Mas concorda ou não? Mas porque o treinador tem convicções. O treinador estava... Acho que ele está sendo escalado pelo que ele joga na Colômbia, é isso? Pelo nome que ele tem? Para mim, o Pela pressão Carpini está cedendo a pressão. E aí isso diz muito sobre o momento dele no São Paulo, sobre a forma como ele deve estar se sentindo lá. Porque se o técnico muda e na seleção colombiana é outra parada. São jogadores diferentes. Lá o Rames tem o Arias, que a gente conhece do Fluminense, Luiz Dias, Borré, todos jogadores com muita mobilidade, jogadores que ajudam em recomposição, que fazem com que o Rames fique mais tranquilo na hora de marcar. O São Paulo se dá esse luxo. André Silva lá na frente, que vai substituir o Caleri. Vai dar essa pegada para o Rames ser o último homem, sobrar tranquilo. O Lucas vai se sacrificar pelo Rames nesse aspecto. O Wellington Rato do outro lado. A gente precisa ver como vai se comportar. Eu entendo. Ainda mais um jogo fora de casa contra o Tadieres. Você tem total razão em tudo que você está dizendo. Eu só penso o seguinte. Se o São Paulo continuou com o Rames, tem contrato, paga salário, ele tem que se testar, ele tem que ter oportunidade. Se não jogar nada, volta para o banco. Ué, você discorda, eu tô vendo. Pode falar. É até uma assim, resposta... Esse negócio que continuou com ele, Abel, continuou porque não teve como não continuar. Deu para entender como é que é? Por que contratou, então? Eu não quero continuar, mas então, aí você já saiu, voltou, eu fiquei também. Aí, então por que contratou, então? Só para marketing? Não, a gente vai ter que jogar, amigo. Eu entendo o seu ponto de vista, tá certo. Mas tem coisa que a gente vai tirar vai saber se ele jogar. Na prática, claro. Agora, veremos as adaptações do time para tentar encaixar o Rames. O Rames é um jogador que precisa de muita situação específica para conseguir jogar bem. O Brelha citou a seleção colombiana. A seleção colombiana privilegia o Rames muito pela parte técnica. Ele não tem muita obrigação de marcar, muita obrigação de pressionar o adversário para, entre aspas, ficar em uma condição de quando a bola cai no pé dele, a coisa muda. Então, isso que eu ia falar. Compensa para a seleção colombiana quando a bola cai no pé dele? Mas o ponto é... Não estou dizendo que isso vai acontecer no São Paulo. Eu também não sei, tenho dúvidas. Só saberei se ele jogar. Não 5 minutos. Quais são as ideias principais do Carpini? Intensidade, um time muitas vezes vertical, um time que tenha muita dinâmica no meio-campo, cruzamentos. São ideias que muitas vezes não são compatíveis com o cenário que o Rames tem na Colômbia. Então ele não pode mais jogar, tranquilo para marcar. E por isso eu entendo o Carpini ter o Rames como reserva, porque as ideias de jogo dele não se encaixam, não casam com as características do Rames. Eu te pergunto, os outros que estavam jogando com o Rames de fora, estavam resolvendo tudo que o Carpini queria?
Não estavam. Ele tem que procurar alguém no elenco para melhorar o time. Mas para mim é mais por pressão do que convicção do Carpini, que ele acha que o Rames é a solução. Pode ser que o Rames entre hoje com confiança, voltando bem da seleção colombiana e arrebente com o jogo. Mas o Carpini, eu tenho dúvidas se ele realmente pensa que o Rames é a solução. O Carpini não está dando minutagem nem para o cara que sai do Campeonato Paulista, como os principais jogadores na temporada passada, que foi o Galopo, que voltou de lesão, fez 1 ou 2 jogos ali bons para um cara que está voltando de lesão, ele não teve mais minutagem. Ou ele não está treinando bem. É estranho. Estranho. Ou o cara está muito mal nos treinos, Exato. Não sei, né? A gente não tem mais esse acesso, né, para saber como as coisas acontecem. Mas eu tô com você, Abel. Eu acho que, assim, quando o São Paulo vai contratar o Rames, contrata pelo nome. Não pelo que ele estava fazendo recentemente no futebol. A exceção da seleção colombiana, que a gente já citou aqui, vários pontos os colegas já trouxeram. A exceção disso, a passagem dele no Real Madrid não foi boa. Eu sei, mas a gente tem que levar em consideração que nível Europa, nível Brasil. Sim. Às vezes o cara tá devagar lá na Europa, chega aqui e arrebenta. Não, Já sim. vimos vários casos. Não é o caso do Rames até agora, você tem razão. Não, e ele não teve nem minutagem. As minutagens que teve... Então, ele entra com 10 minutos faltando para acabar e vai fazer o quê com 10 minutos, já com o time todo mexido? É difícil pensar no Rames numa dinâmica que não seja no time titular. É difícil cobrar do Rames uma dinâmica com 10 minutos de jogo com o time todo modificado. Eu não sei como ele rende no time titular, não sei. Mas, ao mesmo tempo, né, Nath? Mas é aquilo que eu falei, eu gosto dele um pouquinho mais aberto para o lado esquerdo e o Lucas centralizado. Se você inverter as posições e depender ali, não sei como é que o time vai conversar. Mas esse cara aberto do lado esquerdo tem que voltar para marcar também, né? Então, Mas você perde 2 ali, né, na recomposição. E hoje a bola de fogo tá no colo do Carpini. Sim. Carpini tem que colocar, tá pressionado, tem que colocar o Rames. Tem que ganhar, tem que jogar bem e ganhar. O Carpini pegou a bola de fogo e falou, toma, Rames, segura, porque agora tá com ele. O Rames tem de dar a resposta, exato. Todo mundo pediu, Sim. O Rames vai resolver. Se ele resolve Você tem hoje, razão. ele, de certa forma, o Rames também dá uma resposta e deve uma resposta pelo pouco que apresentou. Aí começa a no São pressão Paulo. para cima do Carpini. Aí, o cara jogou bem, por que você não botou antes? Isso, eu citei o avião, obviamente é diferente. No caso do Palmeiras, Sim. o avião é da presidente, todo mundo sabe, Sim. né? E aí ela cede o avião, enfim. No caso do São Paulo, uma parceria que o São Paulo fez com aquela companhia aérea. Apareceu ali o nome, Sideral, né? E aí o São Paulo, nas suas viagens internacionais, também nacionais, pelo Campeonato Brasileiro, tem um contrato aí, não sei se acho que é de 2 anos. E aí o São Paulo vai com esse avião. Não é do São Paulo, mas é uma parceria, um negócio. E o São Paulo vai jogar fora de casa contra um velho conhecido, Tajeres. Não traz boas recordações. Mas vai dar bom. Mas agora é outro São Paulo, outra Outro vida. momento. E será que o Rames vai jogar como titular? Ai, Carpini. Bora. Chegou a hora do São Paulo estrear na Libertadores. O adversário, você já conhece. E não é por este bravo torcedor apenas. Em 2019, o tricolor enfrentou o clube argentino em Córdoba e perdeu por 2-0. Na sequência, o empate no Morumbi eliminou o time da competição ainda na fase preliminar. Neste mesmo estádio, em 2022, teve aquela final da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle. E temos que ficar de olho no gramado, hein? Nesta semana, Belgrano e Internacional jogaram no Mário Alberto Kempes pela Copa Sul-Americana. O retrospecto na Argentina também não é dos melhores. O São Paulo jogou 47 vezes no país vizinho. Foram 28 derrotas, 11 empates e apenas 8 vitórias. O jogo vai ser muito difícil, tem uma chave bem difícil para nós sabemos o quanto que é difícil também jogar fora de casa na Argentina, nós temos já consciência do que a gente precisa fazer aí para fazer um grande jogo. Mas passado é passado, estamos falando de outro momento. A eliminação precoce no Paulistão não apaga o fato do tricolor ser o atual campeão da Copa do Brasil, por isso disputa esta edição da Libertadores. O Tajeres atualmente é o segundo colocado do Grupo A da Copa da Liga Argentina. Tem 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.
Na última rodada, venceu o Vélez Sarsfield. E uma vitória significaria um ótimo início de Libertadores para o São Paulo, já que Cobresal e Barcelona de Guayaquil, os outros dois times do Grupo B, empataram seu jogo em 1-1. Ontem rolou o último treinamento na Barra Funda antes da viagem para Córdoba. Thiago Carpini provavelmente não contará com Caleri, que ainda não está 100% depois do problema que teve na parte posterior da perna direita. Mas viajou com a delegação. Em contrapartida, James Rodrigues deve ser titular. Voltará a disputar uma Libertadores após 14 anos. E tem ex-jogador do time que acredita que caras como o James devem ter oportunidades. Você tem um James Rodrigues, você tem que colocar ele jogar, porque ele é um cara que te dá a consistência de jogo, ele te dá passe, ele pensa nas jogadas, ele é um cara que ele vai colocar 3, 4, 5 vezes alguém na cara do gol. Então você tem que achar um espaço para ele jogar. A torcida também quer que o jogador encontre seus espaços no time de Carpini. Com isso, a escalação titular do São Paulo deve ter Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, James Rodrigues, Lucas, André Silva. A busca pelo tetracampeonato se inicia para o São Paulo. Acho que o que a gente viveu ano passado nos preparou para o que está por vir nessa temporada, né? O 2024 do clube teve altos e baixos. Estamos falando do título da Supercopa do Brasil e a eliminação para o Novo Horizontino nas quartas do Paulistão. A Libertadores, todo mundo sabe, é uma vida à parte para o São Paulino, que há 19 anos sonha em ver estas imagens novamente. Bom, imagino que você já está pensando como vai entrar o São Paulo em campo, com qual formação tática, e deve ser essa, mas sempre tem as dúvidas, o treinador pensa outras coisas. Thiago Carpini deve levar a campo Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda e Diego Costa na zaga, Wellington na lateral esquerda, no meio, Pablo Maia, Alisson, James Rodrigues, pelas laterais adiantadas, o Wellington Rato, o Lucas Moura e o André Silva, porque o Caleri ainda está com aquele problema do cisto, então deve ser o André Silva. Mas, para você, essa formação aí, ela é interessante para vencer o Tajeres fora de casa? É um bom time, hein, Leirão? Um bom time, se der liga mesmo, se o time estiver entrosado, vamos lembrar que... Vale lembrar, né, que o São Paulo ficou também esse período longo aí fazendo essa mini pré-temporada, então vamos saber como é que o São Paulo vai se comportar. A gente tem que lembrar que é um jogo fora de casa, então nem sempre você se expor fora de casa é o caminho ideal, mas é um time que, ali do Pablo Maia e Alisson para frente, além da segurança do sistema defensivo, a volta do Rafinha, né, que ele ficou fora durante um período, do Pablo Maia e Alisson para frente, é um time que tem muita construção, algum nível de experiência, tirando o Pablo, que é o mais jovem de todos esses jogadores. A dúvida do Lucas aberto, não sei se ele vai permanecer aberto o tempo todo, até por uma condição física, ele tem jogado muito pelo meio de campo. E eu acho que os olhares nessa partida vão estar em cima do James Rodrigues, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Alguns times que ficaram aí com uma intertemporada forçada não se deram bem. Veja o meu Internacional, veja o Fluminense, o Corinthians. Isso aí. Tem que tomar cuidado, porque aí o jogador fica só treinando, sem jogos, e às vezes perde um pouquinho o ritmo, não tenha dúvida. Ritmo, e o James, falando em ritmo, tá bom esse ritmo aí? Aquele trote é o trote Miguel. É o trote Miguel. Olha lá. É o trote Miguel. Ali não engana ninguém, não, aquele trotezinho ali. Só o me engana que eu gosto? É só o me engana que eu gosto. É o aquecimento do Luan. É o aquecimento do Luan. Entendedores entenderão. Mas assim, Loirão, isso é o Miguel. A expectativa, e eu acho que o James estava mostrando que ele deveria ser titular no São Paulo, e aí eu acho que foi mais aflorado essa decisão, se caso se concretizar
a prévia que a gente acabou de mostrar, os jogos que ele acabou realizando pela seleção colombiana. Ele jogou praticamente o tempo todo os 2 amistosos, se destacando nos 2 amistosos. Então, acho que isso, na cabeça do Carpini, ficou mais aflorado a possibilidade dele ser o titular. Daqui a pouquinho vamos mostrar a preparação do São. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que faz a estreia hoje na Libertadores contra o Talleres, jogo fora de casa. Torcedor que está na expectativa para a estreia do Tricolor logo mais às 21 horas. Tudo pronto, tudo preparado. A expectativa é para que o Carpini coloque o Rames Rodrigues de titular. Eu acredito que ele vai ser titular, até pela pressão, né, que o torcedor está fazendo. O Rames foi bem nos 2 amistosos que jogou né, pela sua seleção, pela Colômbia. Então eu acredito que hoje ele vai ser titular. Já está passando da hora, né, do Carpini dar mais oportunidades para o Rames Rodrigues. Se ele não render ali em campo, aí sim ele vai poder tirar o Rames tranquilamente. Enquanto o Carpini não colocar e não der mais minutagem para o Rames Rodrigues, vai continuar essa pressão, né? O torcedor cobrando porque quer ver o Rames Rodrigues de titular. O Breila falou aí, né, que o Rames ainda não fez por onde, né, ser titular no São Paulo, mas ele não teve minutagem, né? O Abel foi muito bem. O Abel Neto falou muito bem, né? O Rames está jogando poucos minutos no São Paulo. Se a gente for olhar ali pelo que ele joga na seleção da Colômbia, é claro que lá a seleção joga em função dele, mas pelo que ele fez na seleção da Colômbia, né, nos jogos aí amistosos, ele está merecendo sim a titularidade. Se não render, aí o Carpini pode tirar, o torcedor também vai entender que ele não conseguiu render em campo, mas já está passando da hora do Carpini dar aí mais minutagem para o Rames Rodrigues e vamos ver, né, se ele vai ser titular mesmo hoje. Pode ser um jogador muito importante para esse jogo aí que vai ser bem difícil, não é fácil jogar fora de casa lá contra o Talleres, vai ser uma pedreira para o São Paulo, mas pode ser, né, que o time apresente hoje uma evolução, um melhor futebol aí. Teve mais de 15 dias para o Carpini preparar o time, então é aguardar, né, esse jogo de logo mais. O torcedor tá na expectativa, aproveite e já deixe seu palpite nos comentários. Torcedor tricolor que está confiante, acreditando numa boa vitória hoje, deixa aquele like no vídeo, deixa seu palpite. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.